Bom dia novamente. Só na paz. Opa! Bom dia, bom dia. Espera aí uns 2 minutinhos para entrar o máximo de gente possível. Mas conversa comigo aqui, gente. Sobre o conteúdo de pilhas, os conceitos de pilhas, quem oxida, quem reduz, como que eu vou achar polo positivo, como que eu vou achar polo negativo. Isso para vocês ficou claro? Quer que eu volte alguma parte? Que eu reexplique alguma parte que vocês não entenderam? Ou tá tranquilo mesmo? Se não tiver, né? Conversa comigo aí. Esse F significa o quê, Júlia? Conversa comigo que aí eu volto a alguma parte para ficar tudo alinhado, né? Tudo organizado. Beleza? Tá tranquilo? Tá bom. Tá tudo certo. Eu só não posso disponibilizar esse slide para vocês. Esse slide aí, ele é de uma empresa que eu gravo vídeo aula para eles. Mas eu tenho esses desenhos foi eu que fiz. Então eu posso disponibilizar isso para vocês se vocês quiserem. Só tem que encaixar ele aqui. Esses aqui, né? Esses desenhos, passo a passo, foi eu que fiz. Então, se alguém falar, sentir necessidade, falar assim, não, professor, passa esses desenhos aí só para ficar um pouquinho melhor, eu passo tranquilo. Mas esse slide eu não posso passar em hipótese nenhuma. Vai, isso aí sumiu. Oh, Jesus. Deixa eu... Vamos lá, vamos dar início. Vou passar agora para o Paint, porque agora eu vou falar sobre as reações, tá? Com vocês. Bem, lá no exercício, né, na pilha de Daniel, foi feito com aqueles dois metais mesmo, tá? O que a gente tinha? A gente tinha um zinco. Deixa eu melhorar isso aqui. A gente tinha um zinco. A gente tinha um zinco, né? Esse zinco começou a perder massa para a solução, virando zinco 2+. Não vou desenhar tudo, porque não tem necessidade. Eu quero que vocês observem esse sistema aqui. Vamos fazer o elétron saindo? Só para... eu quero que vocês observem esse sistema aqui. Inicialmente eu tinha que ter um zinco sólido, um zinco metálico, tá? Quando eu falo que eu tenho um zinco metálico, é isso daqui, pessoal, sólido. Quando a gente analisa o número de oxidação desse zinco metálico, a gente nota que o NOx dele é 0, ok? Por quê? Porque ele é uma substância simples e não tem cargas. Então, o número de oxidação dele é 0. Quando ele passa para zinco 2+ aquoso, né, que a gente viu lá em solução aquosa, perdendo a massa, a gente tem isso daqui, ó, 2+. A gente identificando o número de oxidação dele, olha aqui, ó, mais 2. Por isso que eu falei para vocês o tempo todo, ó, ele está oxidando, né? O que ele está oxidando? Ele está perdendo elétron, oxidando, doando elétron. E a gente consegue identificar isso pela variação desse número de oxidação. De 0 para mais 2 aumentou, oxidou. Tá? E lá no cobre, a gente viu um processo um pouquinho inverso. Deixa eu desenhar aqui. A gente tinha um processo um pouquinho inverso. A gente tinha o cobre, e lá na solução eu tinha muito cobre 2+. Deixa eu desenhar ele aqui. Cobre 2+, cobre 2+, cobre 2+. E a gente viu o processo inverso, onde é que esse cobre 2+, ele era atraído pela placa. Por quê? Porque eu tinha chegada de elétrons, né? Quando eu tenho chegada de elétrons, aqui fica negativo. E é natural o negativo atrair o positivo, tá certo? Então, o negativo
aqui da grande quantidade de elétrons, atrai o positivo. E aqui estava muito positivo, por isso que eu saio partícula positiva. Quando eu tenho essa atração de elétrons, olha só, eu costumo falar para vocês um macete que a setinha dedo duro, ela sempre aponta para o produto. Então, aqui na parte do zinco, eu tinha um zinco sólido, né, o zinco metálico, a setinha dedo duro, ela aponta para o produto, então meu produto está aqui, ó, zinco 2+. Foi o que aconteceu. Aqui vai ser o contrário. Por quê? Porque eu tenho um cobre 2+, apontando para o produto, que o produto, então, vai ser o meu cobre 0. Tá? Jogando isso em equação, eu tenho cobre 2+, mais 2 elétrons. Né? Por que eu sei que são 2 elétrons? Porque eu tenho uma partícula positiva 2. Tá? Se eu tivesse aqui cobre mais, seria mais um elétron só. Setinha dedo duro, ela aponta para o produto, ela está apontando justamente para o meu cobre sólido. Ok? Quando a gente faz a comparação do número de oxidação, eu vejo que o meu número de oxidação do meu cobre é mais 2 e o do meu cobre sólido é 0. O que acontece? O número de oxidação de mais 2 para 0 diminuiu. Se ele diminuiu, ele reduziu. Então, quando a gente estava aprendendo a balançar a reação por oxidação, tudo mais, alguns alunos até me perguntaram, sempre vai ter um composto oxidando e um reduzindo? Sim, eu tenho que ter um composto oxidando e um reduzindo. Tá? Por quê? Porque é justamente a transferência de elétrons que vai estar tendo a produção de energia. Tranquilo? Então, meu zinco, nesse caso, está oxidando. Deixa eu colocar o elétron que ele perdeu aqui rapidinho. Esqueci de colocar aqui, ele perdeu 2 elétrons. O meu zinco vai estar oxidando e a gente pode identificar pela saída do meu zinco 2+. Setinha dedo duro aponta para o produto e de cá, no caso, o cobre vai ser o contrário. Então, aqui eu tenho a minha reação de oxidação. Essa aqui é a minha reação de oxidação. E aqui eu tenho a minha reação de redução. Na internet, vocês vão encontrar N macetes para pilhas e tudo mais. Tá? Eu gosto de trabalhar com ou não, porque facilita. É bem menor. Tá? Ou não. Por que não? É o negativo, ânodo, oxida. E aqui vai ser sempre o contrário. Se um é negativo, um é polo positivo. Tá certo? Aqui é polo negativo porque se está tendo repulsão de elétron, então aqui é negativo. O elétron é negativo também, negativo com negativo, ou o elétron indo embora. Aqui vai ser o contrário. Se o elétron está chegando, ele está sendo atraído por alguma coisa. É justamente o polo positivo. Tá certo? Então, quando a gente pega ali uma pilha comum, a gente vê aqueles polos, a gente tem que ter em mente isso aqui. Aqui tem as reações de oxidação e reação de redução. Bem, a gente pode ter uma reação, uma equação global. Vou passar para vocês, só que não vai caber aqui. Copia essa parte aqui rapidinho para eu passar a equação global para vocês. Tá? Que é justamente o que a gente vai trabalhar ali em química, na parte de eletroquímica, na parte de pilha e tudo mais. Enquanto isso, eu vou abrindo outro slide aqui para a gente, enquanto vocês copiam. Se vocês terminarem, vocês me falam, por favor. Pronto? Copiaram? Pode seguir? Só vem que já foi, mas alguém está copiando? O que espera ou pode ir? Beleza, então vamos lá. Como que eu vou fazer essa agora, uma equação global dessa pilha? Né? Podem te pedir isso. Como é que funcionaria a equação global dessa pilha? Seria o seguinte,
Eu sei que eu tenho uma reação de redução, eu sei que eu tenho equação de oxidação. Vamos colocar as duas? A minha reação de oxidação era o zinco sólido, transformando em zinco 2+, aquoso, mais 2 elétrons. A minha reação de redução, eu tinha o meu cobre 2+, aquoso, mais 2 elétrons, que virou o meu cobre sólido. Eu vou somar essas minhas duas equações, mas tem uma coisa muito importante que a gente tem que notar, a quantidade de elétrons. A quantidade de elétrons do componente de oxidando tem que ser exatamente a quantidade de elétrons reduzindo. Por quê? Porque se eu dou 2 elétrons, tem que chegar a 2 elétrons. Tá? Se eu dou 3, tem que chegar a 3. Lá na frente, quando a gente for trabalhar de potencial de oxi-redução, a gente vai aprender a balancear isso aqui. Não é difícil, mas a gente tem que entender que eu tenho que ter a mesma quantidade de elétrons doadas e recebidas. Não tem perda de elétron no meio do caminho, e muito menos elétron faz filho ou criação de novos elétrons. Então, somando isso daqui, a gente nota que eu tenho 2 elétrons no produto e 2 elétrons no reagente. Ok? Onde é que eu vou cortar os elétrons? Eles não vão participar da equação global. Na equação global, ela vai estar me mostrando, né? Quem está? O zinco 2+, mais o zinco sólido mais o cobre 2+, aquoso, que forma cobre sólido mais o zinco 2+, aquoso. Se a gente for notar aqui, o número de oxidação do zinco, ele passa de 0 para +2, é justamente o composto que está oxidando. Em contrapartida, o cobre de +2 passa para 0, justamente o composto que está reduzindo. Isso aqui é uma reação de oxi-redução, tá? Então, é minha equação global de oxi-redução, onde eu vou estar transformando energia química, que é justamente nessa reação química, em energia elétrica, onde a todo momento vai estar sendo transferida 2 elétrons. 2 elétrons do zinco estão sendo doadas e 2 elétrons estão chegando para o cobre. Então, essa é a minha equação global da minha pilha. Ok? Eu vou somar a minha equação de oxidação juntamente com a minha equação de redução. E assim é a equação global que eu tenho de total ali. Beleza? Copie essa parte aqui. Quando vocês terminarem de copiar, eu vou passar para vocês o potencial. Né? O que é o potencial de redução, o que é o potencial de oxidação, para a gente alinhar isso aí certinho. Se vocês forem terminando, vocês me falam. Repete essa parte, por favor. Eu repito demais. Vamos lá. Eu não tinha uma equação de oxidação? Beleza. Eu tenho uma equação de redução também, que a gente determinou aqui em cima, quem oxidava, quem reduzia, tudo mais. Lá no conceito de pilha, na definição de pilha, a gente falou que pilha é um processo espontâneo, um processo natural, que vai converter energia química, que é uma reação química, em energia elétrica, por meio de uma reação de oxi-redução. Aqui eu tenho apenas a reação de oxidação e aqui eu tenho apenas a reação de redução. O que ele falou? Uma reação de oxi-redução, ou seja, juntando as duas. Essa é a minha equação global, que é a equação de oxi-redução. Onde aqui é notório vendo um elemento oxidando, no caso é o zinco, e é notório vendo um elemento reduzindo, que no caso é o cobre. Então, nessa equação que o zinco está doando o elétron para o cobre, né, essa transferência de elétrons vai transformar em energia elétrica. O que a gente tem que fazer? A gente coloca as equações ali de redução e oxidação, a gente soma essas equações, certo? Somando essas equações, a gente tem que identificar a quantidade de elétrons. Sabendo que a quantidade de elétrons são iguais, eu vou cortá-los. Né? Por quê? Porque eu não vou mostrar a quantidade de elétrons nessa equação. Como que eu posso saber, analisando a equação global, a quantidade de elétrons? Bem simples. Se aqui no meu composto está oxidando passou de 0 para +2, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Se o meu cobre passou de +2 para 0, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. É justamente 2 elétrons que estão sendo envolvidos. Então, numa equação de pilha, a gente vai estar propondo a somatória da reação tanto de oxidação como redução para apresentar ali a equação global. Quando a gente balanceava, aquelas equações que a gente balanceava nas aulas passadas, ela justamente era uma equação, poderia ser uma equação de pilha, dependendo do material. Óbvio que se trabalhasse com cloro gasoso seria um pouco complicado, mas dependendo da reação, daria para dar certo para fazer uma reação de pilha.
Por quê? Porque ele era uma reação de oxidação, tá? Então, a gente tem que somar oxidando, a gente tem que somar que reduz e identificar depois na equação global, através dos NOx. Zinco sólido, tá sozinho da trechinha da bolinha para ele. Ele passou de 0 para mais 2, aumentou, oxidou. O cobre de mais 2 para 0, né, diminuiu, reduziu. Então, uma equação de oxidosão. Deu para dar uma entendida, Cecília? Ou nada? Deu demais? Beleza. Tranquilo. Quando a gente for trabalhar com potencial, né, que a gente vai calcular a DDP da pilha, o que é DDP? Diferença de potenciais. É o quê? A quantidade de energia que essa pilha pode produzir. Vai ficar um pouco mais claro que a gente vai estar trabalhando o tempo todo com um componente oxidando, com um componente reduzindo. E a gente, né, vai estar somando aquilo, vai ter uma equação global, e na equação global, no final, a gente vai ter a nossa DDP, que é a quantidade de energia que ela pode produzir. Igual uma pilha de zinco e cobre, ela vai produzir 1,10 volts. 1,10 volts, senhor? Sim. Só que pode ser que produza mais? Pode, eu posso ligar essa pilha em série. Vocês já viram, por exemplo, lanterna? Eles colocam uma pilha atrás da outra? Aquilo lá nada mais, nada menos que é uma ligação em série. A gente pode fazer isso também com a pilha química, ligamento em série. Eu vou tentar fazer isso com vocês no vídeo, no experimento futuro. Tá? Então, vocês terminando de copiar, vocês me falam para eu passar para potencial. Pronto, pronto. Boa pergunta, Gustavo. Vamos supor que sempre oxida é o zinco. Depende. Se for zinco com cobre, sim. Agora, se for zinco em um outro metal diferente, vai ser sempre o zinco? Aí que vem a matéria que eu vou passar para vocês. É o potencial. Vou até passar aqui agora. Vamos lá. Vamos conversar sobre esse potencial. Que está aqui. Vamos conversar sobre esse potencial aqui para clarear um pouquinho para vocês ali como que eu vou saber quem oxida, quem reduz e tudo mais. Potencial de oxi-redução. O que é esse potencial? Gente, quando a gente fala de potencial, é o seguinte. Se eu fizer uma pergunta para você assim, o Messi tem um potencial de ser jogador de futebol? Tem. Demais. O Messi tem alto potencial de ser jogador de futebol. Agora, se eu pergunto, o Messi tem potencial de ser jogador de basquete? Não. O tamanho dele vai ficar coitado. Então, o potencial está ligado aqui à capacidade, à tendência de uma substância em oxidar ou reduzir. Então, o Messi ele tem alto potencial, alta capacidade, alta tendência em ser jogador de futebol. Mas o Messi tem uma baixa capacidade, uma baixa tendência, um baixo potencial para ser um jogador de basquete. Só que, em vez de ser futebol e basquete, a gente vai estar analisando oxidação e redução. Da mesma forma, quando a gente trabalhava lá em compostos de ligação iônica, a gente colocava um metal como sódio. O sódio tem um alto potencial de doar elétron, né? Por quê? Porque o sódio, ele é um metal, ele é muito eletropositivo. O cloro, por sua vez, ele tem um alto potencial de receber esse elétron, porque ele é muito eletronegativo. Só que nesse caso a gente vai estar trabalhando com o quê? Potencial. Uma substância vai ter um alto potencial de oxidação. Uma outra substância vai ter um alto potencial de redução. Em outras palavras, algumas substâncias vão gostar de doar elétron e outras vão gostar de receber. Só que pode acontecer o caso de eu colocar duas substâncias que gostam de doar? Pode. E se eu colocar duas substâncias que gostam de receber? Pode também? Pode. Como que eu vou definir quem oxida e quem reduz? A gente tem uma tabela para isso, tá? Esses potenciais, eles foram propostos experimentalmente, ok? Eu tenho que decorar isso? Não. Todo exercício vai te dar essa tabela, esse potencial, ok? O que eu preciso? Eu preciso interpretar de forma correta. Então, essa tabela foi determinada experimentalmente, e por comparação dos valores, a gente sabe quem gosta de oxidar
e quem gosta de reduzir. Primeira coisa, vamos analisar o seguinte. Geralmente, as tabelas apresentadas em exercício são tabelas de potenciais de redução. Ou seja, está medindo a vontade, a capacidade, a tendência daquela substância em receber elétron. Reduziu, recebeu, né? Então, a grande maioria. Só que existem exercícios que vão te dar tabela de oxidação. Como que eu posso identificar se é uma tabela de redução ou oxidação? Através do NOx. Tá aqui, ó, o lítio. Vamos analisar o seguinte. O lítio de Li+, então, ou seja, o número de oxidação dele é mais 1. E o Li sólido, tá sozinho, tá trechinho, dá bolinha para ele. De mais 1 para 0, diminuiu. Se diminuiu, reduziu. Então, então aqui eu estou vendo que é uma reação de redução, ok? Outra forma que eu posso identificar, diminuiu, reduziu, reduziu, recebeu elétron. Olha ele ganhando um elétron aqui, ó. Tá certo? Então, por meio dessa avaliação da reação química, eu sei que tipo de potencial é esse. Professor, mas então me escreve aí o potencial de oxidação do lítio. É só inverter. Vamos fazer esse lítio oxidar? Ficaria o seguinte, lítio sólido, que se transforma em lítio mais elétron. Quando a gente fazer o número de oxidação, o lítio sólido está sozinho da trechinha, bolinha para ele. Aqui vai ficar mais 1. De 0 para mais 1, dá o quê? Oxidando, não é? Então já sei que é uma reação de oxidação. Então, o potencial de oxidação do lítio vai ser igual a quantos? Pô, se eu invertir minha reação, lembra de termoquímica? Se a gente invertir a reação, o que aconteceu com o ΔH? Invertir o sinal. Aqui também. Se eu inverto a reação de redução para oxidação, ele inverte o sinal. Vira mais 3,04. Ok? Eu só inverti a reação, gente, eu inverto o sinal. Bem claro. Se ele me dá um potencial de redução e é negativo, quando virar um potencial de oxidação, ele é positivo. E o que é lógico. Por que é lógico? Vamos analisar o lítio, o caráter do lítio. O lítio é um metal da família 1A. O lítio gosta demais de doar elétron. Demais. Ele gosta de doar elétron. Não gosta de elétron nem a pau. O lítio quer se livrar do elétron dele. Só que aqui é um potencial de redução. Redução recebe elétron. Pô, o potencial de redução do lítio é menos 3,04. É lógico, ele é negativo para receber. Ele não gosta, não quer receber, ele é negativo. Ô, lítio, você vai ter que receber um elétron. Ele vai reclamar. Não, quero não. Agora, olha o potencial de oxidação dele aqui. Ele é positivo, o potencial de oxidação, ele doa elétron, não é? Positivo para doar. Lítio, você quer doar? Quero. Eu amo doar elétron. Por quê? Porque ele tem essa tendência. Ele é um metal. Metal da família 1A ainda tem a tendência de doar elétron. Olha, vamos analisar o flúor agora. Se a gente for pensar o flúor, ele é o elemento mais eletronegativo. Ele é o elemento que mais gosta de elétron da tabela periódica. Né? Você lembra de fila de eletronegatividade? Eu fui ontem no clube Brasil investigar se Carlos pega homem. Olha só, o flúor é o mais eletronegativo, é o que mais gosta de elétron. Vamos analisar a equação dele? O F2 está sozinho da trechinha da bolinha para ele, e o F- aqui é menos 1. De 0 para menos 1, diminuiu. Se diminuiu, reduziu. Então, esse aqui é o potencial, é a capacidade, é a tendência do quanto o flúor gosta de receber elétron, que é o potencial de redução. O flúor, você quer elétron? Ou se quero, o flúor está positivo para receber elétron, né? Que é o lógico, ele é o mais eletronegativo, é o que mais gosta de elétron, ele é o mais ganancioso, então faz sentido ele ser positivo para receber. E se eu inverter essa equação, ficaria como? Ficaria o seguinte, 2F-, que torna F2 mais 2 elétrons. Ó, F- aqui é menos 1, F2 é 0, né? Tá sozinho o trechinho da bolinha para ele. De menos 1 para 0, aumentou, oxidou. Então, o potencial de oxidação dele é menos 2,89. O flúor está negativo para doar. É lógico, o flúor gosta de elétron. Flúor, você quer doar elétron? Não. Está negativo, quer não. E você quer receber? Quero. Ou se quero.
Então, assim que a gente vai começar a analisar, tá? Por meio da comparação desses valores. Professor, eu preciso decorar cada valor desse? Não, ninguém é doido. Eu só preciso saber interpretar. Eu saber interpretar, tirar, saber de que tipo de potencial que é esse, comparar quem oxida e quem reduz. Então, se eu fizer uma comparação aqui de, deixa eu pegar aqui, o cloro e o flúor, beleza? Vamos comparar o cloro e o flúor. Se eu colocar o cloro e o flúor junto para reagir, quem que tem a maior potencial, quem tem maior tendência, quem tem maior capacidade para receber elétron? É o flúor. Então, o flúor vai fazer o cloro oxidar, mesmo que o potencial dele seja grande. Entendeu? Então, vamos imaginar se um jogador de futebol, de novo. O flúor é o Messi, né? Um jogador de futebol bom. Se você jogar um golzinho, você escolhe ele na hora, ele é o primeiro a ser escolhido. Aqui embaixo, vamos supor que é o Jô, jogador do Corinthians. É um bom jogador? É. Mas você escolheria primeiro o Messi ou o Jô? Messi, né? Por quê? Porque ele tem uma maior tendência, uma maior capacidade, maior potencial de futebol. O Jô não. Sacou? O Jô pode até ser um maior potencial de basquete, que ele é grande. Então, assim que a gente vai estar comparando. Agora, vamos comparar agora os valores negativos, que às vezes o pessoal confunde. Vou colocar agora para comparar o chumbo e o zinco, né? Quem tem o maior potencial de redução? A pessoa fala que é o zinco. Ah, ele é 0,76, o chumbo aqui é 0,13, então o outro é maior. Não, ele é menos 0,13 e menos 0,76. Imagina, você dever R$ 130 ou você dever 760. 760 você está devendo mais. Ou seja, você está mais pobre ainda. Então, se eu comparar o chumbo com o zinco, o chumbo ele reduziria, mesmo que ele é negativo. Mas comparando com o zinco, ele ia reduzir, e o zinco iria oxidar. Então, quando me perguntaram assim, o zinco sempre vai reduzir? O zinco sempre vai reduzir. Mas comparando a quem? Eita, comparando ao cobre. Olha só o cobre. O cobre, ele está positivo para reduzir e o zinco está negativo para reduzir. Ok? Então, essa informação, você escolher essa informação dos lados, é de suma importância. Se você sabe interpretar isso aqui de maneira correta, já está tranquilo. Está de boa, empilha, você está um passo à frente. Beleza? Continuando, potencial padrão. Bem, se a gente analisar, falei para vocês que foram colhidos dados experimentais, realmente foram dados experimentais, e se a gente pensar que eu tenho hidrogênio como zero. Por quê? Porque Deus quis? Não. Porque foi o seguinte, na época, quando eles começaram a propor os potenciais eletroquímicos, eles tiveram que ter um parâmetro, um ponto de partida, né? Um estaca zero. Então, por convenção, eles colocaram o hidrogênio como estaca zero. Então, eles pegaram o hidrogênio e fizeram hidrogênio mais lítio. E notaram uma DDP de menos 3,04. Por isso que o potencial dele é esse. Aí eles pegaram o hidrogênio e o zinco. Notaram menos 0,76. Pegaram hidrogênio e hidrogênio, deu zero. Hidrogênio e prata, mais 0,80. E assim foram fazendo. Então, o hidrogênio foi o estaca zero. Foi o ponto de partida, né? A convenção. Então, eu poderia, por exemplo, lá atrás, eu poderia ter feito isso com potássio? Poderia. Eu teria alguns outros valores. Só que os valores não iriam... as DDPs não iriam mudar, ok? Isso que é importante. O que é DDP? É diferença de potencial. Quando eu coloco um metal com o outro, eu tenho uma diferença de potencial, que é justamente mostrando a quantidade de energia produzida. Então, as DDPs não mudaria, mas os potenciais sim. Então, eles pegaram o hidrogênio, né? O hidrogênio foi a estaca zero para o potencial padrão e foram comparando hidrogênio e prata, hidrogênio e ouro, hidrogênio e cobre, hidrogênio e ferro 2+, hidrogênio e ferro 3+. E foram experimentando. Então, o hidrogênio é zero por conta por convenção. Da mesma forma, quando a gente trabalha lá em termoquímica, na parte de entalpia de formação, que a gente fala que a entalpia de formação de uma substância simples em seu estado padrão é zero por conta disso. Beleza? Então, tenho aqui alguns potenciais de oxidação, só para mostrar para vocês. Eu vou propor para vocês que tipo de potencial é esse. Por exemplo, o exercício me dá. E ele não me fala se é potencial de redução e oxidação. O que eu faço? Sento e choro? Não. A gente vai o quê? Analisar o número de oxidação. Vamos lá?
F2, está sozinho, está tristinho? Dá bolinha para ele. 2F-, opa, tem carga menos, então é -1 aqui, ó. De 0 para -1, diminuiu, reduziu. Já sei que esse é o potencial de redução. Olha o cobre. Cobre sólido, ele é 0. Cobre 2+, ele é +2. De 0 para +2, aumentou, oxidou. Então, o potencial de oxidação. O zinco 2+ para zinco 0. Então, é +2 para 0. Diminuiu, reduziu. Então, assim que a gente vai propor esses potenciais de oxidação e redução. Eu vou colocar para vocês isso daqui. Eu não vou pedir para vocês copiarem essa tabela, tá? Porque essa tabela é proposta. Mas copiem, pelo menos, a equação do lítio. Vou até marcar aqui, ó. Copiei a equação do lítio, como exemplo, juntamente com o exemplo que eu fiz aqui, ó. Só para vocês terem ideia da comparação quando a gente alterna. E copia também a do do flúor, tá? Então, copia a do flúor também, juntamente com isso daqui que eu fiz. Copia a do hidrogênio, que é o nosso potencial padrão, e coloca na frente. Vou colocar aqui, como vocês vão copiar. Copia esse daqui, que é o nosso potencial padrão. E copia do zinco e do cobre 2+. Copia essas equações inteiras. Beleza? A próxima aula, eu vou deixar vocês copiar a outra parte lá. A gente vai começar só para vocês copiarem. Então, vocês terminando de copiar, vocês me falam aí, beleza? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, fala comigo. Vamos lá, vamos ficar com dúvida não. Eu ia falar assim, não vamos embora para casa com dúvida não, mas como é que vai embora para casa? Não tem casa. Não vamos ficar com dúvida não, porque na matéria acumulativa, né? Pessoal, então ficou de boa ou como é que é? Ah, do hidrogênio? Vamos lá. É porque é o seguinte, para a gente determinar esses experimentos, né, na época quando foram propostos os potenciais, eles decidiram pegar uma substância como parâmetro. Porque eu preciso, nesse experimento, esses potenciais, ele é medido por uma coisa chamada de DDP. O que é DDP? Diferença de potencial. Um multímetro, né, um voltímetro faz essa medição. Então, o que eles fizeram? Eles tinham que pegar uma substância e, a partir dessa substância, fazer comparação com todas as outras.
Então, eles pegavam o hidrogênio como essa substância e colocaram a DDP dela zero. Aí, quando eles mediam hidrogênio com o lítio, eles iam lá no multímetro e acharam um valor de menos 3,04. Aí, depois fizeram isso com zinco, depois fizeram com a prata, e esses valores foram colhidos. Então, eles pegaram o hidrogênio, né, por ser o primeiro elemento químico ali, família 1A, tudo mais, o elemento mais simples, como parâmetro. Eles poderiam ter feito isso, por exemplo, com o ouro. Ah, vamos pegar o ouro como parâmetro? Vamos. Iria mudar a tabela completamente. Mas eles decidiram pegar o hidrogênio mais por convenção, ok? Então, se eu tiver muito tempo, tiver à toa, eu falar assim, não, hoje, a partir de hoje, eu vou criar uma nova tabela de potencial. E eu vou pegar como meu potencial padrão o flúor. Aí eu vou comparar flúor com todas as outras substâncias. Eu vou ter uma tabela. E o meu flúor vai ser zero. Então, o hidrogênio foi escolhido como potencial padrão porque ele foi medido. Hidrogênio e lítio, hidrogênio e zinco, hidrogênio e prata, hidrogênio e flúor, bromo, cloro. Que ele foi medindo e colhendo esses dados. Por isso que ele é zero. Tá? Mas são dados experimentais e reais. Se eu pegar, por exemplo, prata e flúor e fazer a diferença de potencial, eu vou ter um valor. Vamos supor que daria 2. Vamos supor. Na verdade, dá 2,09. Se eu pegasse como parâmetro uma outra substância, a potencial de DDP de flúor e prata daria o mesmo valor. Só que, vamos supor, ficaria 4,30 para 1 e não sei o quê. Mas a situação a diferença de potencial, independentemente do meu potencial padrão, nunca vai mudar. Porque é a quantidade de energia que eu consigo produzir. Beleza? Então, hidrogênio, potencial padrão, porque eu escolhi ele como parâmetro. Ele que foi utilizado para medir com outras todas as substâncias para a gente medir esse potencial de redução ou de oxidação. Tá? Então, nada mais, nada menos que isso. Ele foi utilizado para isso. Tranquilo? Não tem algo surreal assim, não. É porque foi questão de... Como é que é? Questão de escolha, questão de convencer. Gente, faltou um minuto. Se alguém tiver alguma outra dúvida, você sabe onde é que me acha, pode entrar na minha rede social em contato comigo. Se acharam um exercício aí e quiserem que eu faça para vocês entenderem um pouco melhor, estou à disposição. Tá bom? Boa semana para vocês, bons estudos, tamo junto, qualquer coisa, liga nós. E é isso aí. Fique com Deus, grande abraço.